Pergunta para o seu vizinho: está usando? Você está usando a armadura de Deus? Diga: ou acabou de se lembrar dela agora? Amém? Está usando ou não está usando? Estamos usando ou não estamos usando? Efésios no capítulo 6, nós aprendemos que o Senhor tem nos dado uma armadura composta de algumas peças. Estamos vendo a sexta peça que compõe esta armadura. Essa armadura para que serve? Diga: para guerrear. Diga: para guerrear. É uma outra coisa que a gente se esquece, tá bom? Não é pecado você andar com os pagãos, com os ímpios, desde que você os influencie. Não é pecado você andar com eles, desde que você seja uma marca. E às vezes, andando com eles, você se torna um deles. Então precisa ver isso. Precisa ver isso. E é lá perante os ímpios que você tem que deixar claro a armadura de Deus. A primeira peça da armadura é a verdade. E não é o contrário de mentira. A verdade aqui não é o contrário de mentira. Porque ficar sem falar mentira, assim, muitos até vivem. Então não é, quando eu falo que a primeira peça é a verdade, não é deixar de falar mentira. Não é isso, não. Isso, quando você recebe essa verdade que é Jesus, quando você encarna essa verdade que é Jesus, automaticamente você vai deixando as mentiras. Mas eu estou falando de uma personalidade, a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. A segunda peça é a couraça da justiça. Aprendemos que couraça é algo impenetrável. É uma justiça de Deus colocada em você. É uma justiça de Deus colocada em você. Ninguém penetra. A questão é se você assume essa justiça. A questão é se você assume a justiça. Imagina só você olhando no espelho, vamos lá. Diga: olhei para o espelho. Tá bom, olhou para o espelho na boa. Aí você viu assim, bem na pontinha do seu nariz, uma caquinha. Mas aquela assim, bem saindo para fora assim já. Viu? Quem viu? Viu sim, você viu sim, eu sei que você viu. Beleza. Aí você sai sem limpar. Hein? Aí você sai sem limpar assim, nem exibe assim. Assim. Hã? Ai, que nojo, né? Pois é assim que nós fazemos. Temos a couraça da justiça e andamos de forma injusta. É assim que nós fazemos. Aí você fala: que nojo, mas não vê essas coisas também, ué. É igual olhar para o espelho, ver a caquinha e sair com ela no nariz, meu irmão. Então nós recebemos a couraça da justiça. Aí precisamos olhar para a nossa prática de vida. Mas a nossa vida não condiz com a couraça da justiça. Aí você quer que ninguém consiga te vencer. Desculpa aí a ilustração feia pra caramba, mas é isso aí. E a terceira peça é calçando os pés com o evangelho da paz. Calçando os pés com o evangelho da paz. Ou seja, eu não vou, meus pés não pisam onde a palavra não me leva. Não quer dizer, mais uma vez, que eu não possa estar lá com os pagãos. A questão é, quando eu estiver lá com o ímpio, qual palavra influencia? A minha ou a dele? É isso. Quando os meus pés me levarem ali os meus pés influenciam. A quarta peça está aí no versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A quinta peça, no verso 17: tomai também o capacete da salvação. E a sexta peça, a espada do Espírito. E aí que nós estamos. Espada do Espírito é a sexta peça. Expliquei que está em último porque é mais importante. Expliquei para vocês que vem em sexto lugar, não é porque é em último lugar. Vem em sexto lugar porque é o mais importante. Porque o que é a espada do Espírito? Tá aí, o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus, não é? E é daí que você tira a verdade, é daí que você tem a couraça da justiça, é daí que você tem o evangelho da paz, é daí que você tem o capacete da salvação, é daí que você tem o escudo da fé, é daí. Então ela está em último lugar, não é porque é último, porque é o mais importante. Entenderam? Eu me ponho a pensar, por que o diabo cisma de nos perseguir? Vem cá, você pensa, vamos lá, o diabo é um cara inteligente? É ou não é inteligente? Não tenha medo não, é inteligente, irmão. É inteligente, e mais do que nós ainda, se você quer, mais do que nós. É inteligente.
Irmão, como é que um cara inteligente, como é que ele quis ser assim, como Deus? Como é que um cara, imagina você, um dia você acorda pela manhã, 7:30 da manhã, rapaz, eu estou querendo ser Deus hoje, eu estou a fim de ser Deus hoje, pensou? É um idiota mesmo, e o diabo não é idiota. O que o diabo queria então? Porque ele não queria tomar o lugar de Deus, porque não dá para tomar o lugar de Deus. O que ele queria? O que o diabo queria? Ele queria, irmãos, ser o mais importante. Mas Deus tinha planos. Deus tinha outros planos para os mais importantes. Sabe o que é chamado de, aspas, coroa da criação de Deus, fecha aspas. Sabe quem é chamado disso? Quem vai me dizer? Quem é chamado de coroa da criação de Deus? Então fala mais alto. O homem. Agora quem pode falar assim? Nós. Agora quem tem coragem de falar assim? Eu mesmo. É isso aí. Nós somos a coroa. É isso que o diabo não concordou, meu irmão. Não sei por que cargas d'água ele sabia que a coroa ainda não estava pronta. Que era o ser humano, querido. Pastor, mas o ser humano só faz caca. Eu fazer o quê, né? É o ser humano. Mas essa é a coroa da criação de Deus. Quando o diabo quis tomar prioridade, ele não concordava com isso. É isso que ele não concordava. Por que o diabo persegue a gente? Para pensar. Meu irmão, quando foi que você comprou alguma coisa do diabo e não pagou? Comprou? Você comprou e não pagou? Quando foi que você pegou a mulher do diabo? Alguém pegou a mulher do diabo aqui? Alguém pegou? Quando foi que você ganhou no jogo de bola do diabo? Então por que o bicho te odeia? Você não roubou a mulher dele, não roubou o carro dele, você não humilhou o cara, não deu um fora nele, você não fez nada com ele. Por que ele te odeia? Porque Deus tinha planos para nós que está acima dele. Entendeu? Só uma pinceladinha, só para você se valorizar um pouco mais e buscar Deus. Só para isso só. Então veja, a palavra aqui, a espada do Espírito, não está em sexto lugar porque é o último lugar, e sim porque é a mais importante. Do mesmo jeito que o homem foi feito no sexto dia, o homem não foi feito no sexto dia? E no sétimo Deus descansou? Foi ou não foi assim? Foi assim. Outra coisa legal de a gente pensar é assim, Deus descansou, mas Deus não cansa. Entendeu? Tem coisa que você tem que pensar, mas por que a Bíblia fala que Deus descansou se Deus não se cansa? Aí você é obrigado a achar um caminho para isso. Você tem que achar um caminho para isso. Deus quis descansar. E eu só entendo uma coisa. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu não via a hora do meu pai chegar. Por quê? Era a hora da gente subir no pé dele, na cabeça dele, de subir no colo dele. E ele ficava assim, não sei se você é daquele tempo ainda, que o pai ficava te fazendo balancinha no pé assim, ó. Meu pai chegava morto e ficava fazendo balancinha comigo assim. Então não veio até chegar para subir no pé dele. Entendeu, meu irmão? Eu só posso falar o seguinte, que Deus descansou no sétimo dia, sabe para quê? Para tirar férias com Adão. Vocês não gostaram disso, não? A Bíblia não diz isso, estou falando por conta própria, tá? Fique em paz. Mas eu penso assim, ele descansou no sétimo dia só para ficar ali, ó, com Adão, naquela conversa, naquela harmonia toda, só para isso. Sexto dia, vou voltar para cá, né? Foi no sexto dia. Isso não quer dizer que o homem é menos importante do que o pé de jaca. Isso não quer dizer que o homem é menos importante do que o boi que foi feito sei lá em qual dia. Não, nada disso. O homem é a coroa da criação. Então assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não está em sexto lugar por não valer nada. Ela está em sexto lugar por ser a mais importante, porque daqui, da espada do Espírito, que vem todas as peças, e que a gente tem informação e revelação de todas as peças. Amém? Tá claro? Vamos ler de novo então o verso 17? Tomai também o capacete da salvação, quinta peça, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Eu quero então ler com vocês algumas coisas, porque se eu não ler, elas não vão acabar nunca. Eu vou ler com vocês aqui então algumas coisas e a gente vai conversar. Já começa abrindo aí a sua Bíblia em no Salmo de número 11.
no Salmo de número 11, tá bom? Vamos falar então, falar um pouco mais sobre a espada do Espírito, né? E a espada do Espírito, que é o que então? A palavra de Deus. Diga minha Bíblia é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, sim ou não? É viva e eficaz. A palavra fala que a palavra é viva, é eficaz. Olhe para mim, por gentileza. Presta atenção. Se você não se envolve com a... Olha para cá, cabeção. Se você não se envolve com a palavra, você é só defunto. Só defunto. Se você não tem relacionamento com a palavra, você não passa de um cadáver fedorento. E os seus dias estão contados, 70, 80, talvez se você for mais no médico, viva uns 100 anos. Se você não se relaciona com a palavra, você pode gritar, querido, você pode gemer o que for, pode fazer universidade, pós, doutorado, pode fazer, você não passa de um defunto. Você pode ter 2 meninas, namorar com 3, ter um em cada esquina. Você pode ter carro, você pode jogar bem bola, pode driblar todo mundo, pode jogar vôlei, pode jogar basquete. Você pode um monte de coisa. Você não passa de um morto, um defunto. Só quem se relaciona com a palavra é que está vivo. É que está vivo. Então eu quero ler aqui com vocês alguma coisa. Nesses últimos dias, presta atenção aqui em mim. A igreja do nosso Senhor tem sido bombardeada com muitas heresias, que a gente não aguenta ver. São tantas heresias, tantas bobagens, que a gente vê. Eu até peço perdão para Deus, porque um dia eu pensei em fazer aquilo também. Me perdoa, Senhor, que bobagem. Hoje em dia tem até ringue dentro de igreja. Eu já pensei em fazer isso, sabia disso? Eu já pensei em fazer isso. Entendeu? Confunde as coisas, mistura-se as coisas, é tudo menos igreja. Então hoje as igrejas estão cheias de heresia que você não aguenta ouvir. É cada conversa fiada que você sabe que é baboseira. O que tem hoje nas igrejas são curas psicológicas. O que tem nas igrejas hoje são sugestões psicológicas. Hoje os pastores fazem psicologia, fazem filosofia existencial, para ter uma resposta para o povo. Por quê? Porque é fácil manipular a mente, sendo que a palavra tem remédio para todos nós. Então estamos aí num tempo de grande heresia, em que o diabo tem lançado a sua última cartada. Primeiro o diabo fez o seguinte, presta atenção, o diabo primeiro, ele quis matar os crentes, percebeu? Ele matou os crentes, jogava crente para o leão comer. Teve uma época que leão não passava fome, porque tinha tanto crente morrendo, que leão não passava fome. Era uma verdadeira farra, lá na época de Roma. Aí o diabo viu assim, aí um cara chamado Tertuliano, aquela grande frase de um cara lá do século II, ele diz assim: o sangue dos cristãos é como semente, cai na terra e nasce mais. Cai na terra. E essa frase do Tertuliano, um homem de Deus, essa frase do Tertuliano, irmãos, caiu na cabeça dos homens e eles acreditaram. O diabo acreditou. Já você mesmo, esse cara tem razão. Sangue de crente no chão, né? Eu mato um crente, nasce 10 crentes. Eu mato 100 crentes, nasce 1000 crentes. Ele acreditou. Aí o que ele fez? Aí parou no ano 300, parou de matar cristão. Parou de matar crente. Não matava mais tão fácil assim. Matava só com muita... Aí começou a matar foi a religião. Aí era a religião mesmo que era ameaçada e matava. Entendeu? Aí a partir desse momento, aconteceu, começaram a queimar a Bíblia. Primeiro eles interpretaram a Bíblia, não sei o que. Aí mais tarde começaram a impedir, né? Entendeu? Houve um papa chamado Gregório, não sei das quantas, que ele disse assim, né? A Bíblia não pode estar nas mãos de leigos. Viu, seu leigão? Um papa, lá do comecinho lá. Quando a igreja era uma só, viu? Vale dizer. A igreja foi uma só uma vez. Foi uma só. Então a Bíblia não podia estar nas mãos dos leigos.
Não é muito sacro, é muito santo. Então, tirou-se a Bíblia, e aí mais tarde começou a queimar a Bíblia. Era fogueira de Bíblia, meu irmão. Era fogueira de livros, era fogueira e mais fogueira de Bíblia. Bom, passou o tempo e agora então, desde, sei lá, 1500, 1600, o diabo tem cada vez mais piorado e o alvo dele é deturpar os ensinos. É a fase que nós estamos. Deturpar a cristandade, o cristianismo, os evangélicos. Amém? Então o diabo tem lançado uma sua última cartada para destruir o cristianismo, né? Precisamente através de almas de incrédulos, de filosofias vãs, de racionalistas, de evolucionistas, os quais fazem proliferar cada vez mais as heresias e o engano através da própria Bíblia. Irmãos, como é que você pensa que nascem os mormons? Você acha que os mormons nasceram no terreiro de Umbanda, irmãos? Os mormons tinham um cara chamado não sei o que Smith, e um dia ele estava orando e viu um anjo. Um anjo que eu esqueci agora o nome, quem puder pesquisar aí qual foi o anjo que o Smith viu. Vai lá pesquisar, depois você me fala sexta-feira que vem. Ele viu um anjo, e o anjo falou para ele que ele tinha que purificar a igreja. E aí começou a igreja dos mormons, os santos dos últimos dias. Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Como é que você pensa que veio de cima de Jeová? Apareceu um cara lá no ano 300, mais ou menos, chamado Ário. E esse cara falou assim, não tem três. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem, não existe, né? Deus é um só. Na cruz do Calvário, o Deus Pai, ele fez um teatrinho, ele fez uma ceninha. Ele entrou lá naquele homem de carne, Jesus, mas era apenas fingimento, ele não morreu, ele não sofreu nada. O cara falava isso. É aí que nascem os TJs. Tudo começa com a Bíblia, irmão. Tudo começa com a deturpação da Bíblia. Entendeu? Por quê, irmãos? Aí vai para o Salmo aí, Salmo 11 que eu falei para vocês. Salmo 11, versículo 3. O que está escrito aí? Se forem destruídos os fundamentos... 11:3. Se forem destruídos os fundamentos, o quê? Qual é o fundamento do cristão? Qual é o fundamento do cristão? Qual que é a sexta peça mesmo? A palavra, a espada do Espírito. A palavra de Deus. É o nosso fundamento, irmão. Eu chego a dizer para vocês que a Bíblia é o Deus visível. É Deus tornando-se palpável. É você conhecer um pouco da mente do Senhor. A Bíblia é como se Deus fosse palpável. Entendeu? Então, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O fundamento do cristão é a Escritura. Aquele texto lá de Mateus capítulo 7. Vamos abrir lá? Em Mateus capítulo 7 agora, já que já leu o Salmo já. Então, se não houver fundamento, acabou o justo. Aquele texto de Mateus 7. Mateus capítulo 7. No versículo de número 24, né, todo aquele pois, Mateus 7, 24, presta atenção, Mateus 7, 24, todo aquele pois que escuta estas e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quem ouve a palavra e não pratica é casa na... Quem ouve a palavra e não pratica é casa na... Quem ouve a palavra e pratica é casa na rocha. A palavra de Deus, irmão, é o nosso fundamento. Quem ouve a palavra e pratica, fundamento na rocha. Ouvir a palavra e não praticar, casa na areia. Então, se for destruído o nosso fundamento, o que poderá fazer o justo, diz o salmista? O que poderá? O nosso fundamento é a Escritura, é a palavra de Deus. Para onde nós correremos então?
Então, os fundamentos do cristão são precisamente as santas palavras de Deus. Eu posso ouvir amém? Os fundamentos do cristão é a palavra, são as escrituras sagradas. E aí, eu quero aqui destacar, existem no meio dos estudiosos, os teólogos, 3 linhas de pensamento acerca da palavra. Quantos pensamentos? Quantas linhas? 3 linhas de pensamento acerca da palavra de Deus. Número 1, existem aqueles que não creem na inspiração total da palavra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada por Deus, ela é de Deus, mas existem aqueles que não acreditam que a palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus. E por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, você vê erros quando você olha com o óculos da ciência. Por exemplo, lá está em Josué, e o sol parou. Aí, milênios mais tarde, descobriram que o sol está parado. Pelo menos em relação à Terra, ele está parado. Aí o cara vai para o pé e fala assim, não, a Bíblia errou. Não é que a Bíblia errou. A Bíblia está sendo escrita da ótica do homem. Quando você olha para o céu, quem está se mexendo? O sol ou a terra? É lógico. É que a Bíblia não é um livro de ciência, ela não é. Então veio aí uns babaquinhas aí, metida bobo, e começou a falar assim, lá na Bíblia fala que o sol parou, mas o sol está parado o tempo inteiro. O sol sempre esteve parado. A questão é que quando a Bíblia fala que o sol parou, ela está falando da ótica do homem, do observador. Na verdade, a primeira base da ciência, o primeiro fundamento da ciência é a observação. Entendeu? É a observação. Por exemplo, você ficou olhando o fogo, e o fogo consumia a madeira, e todas aquelas coisas que ficavam perto se aquecia. Daqui a pouco o ser humano lá no Polo Norte falou assim, eu posso esquentar a água, vou botar água no fogo. É uma ilustração simples, mas é verdade. É assim que você cria coisas. Você observa, vê uma dificuldade, então você resolve uma dificuldade. Inclusive é assim que nascem bons empresários. Você vê uma dificuldade aí no mundo. O que está faltando aqui nesse mundo? Olha, rapaz, as nossas casas chove dentro, vamos fazer telha. Pronto. Olha, rapaz, eu fiz uma telha aqui para minha casa, só que a água fica parada em cima. Então vamos fazer uma telha com caimento, vamos inclinar. Olha só. Mas se eu faço uma telha com caimento, a telha escorrega. Vamos pregar. E aí você vai resolvendo problemas. É assim, a primeira base da ciência é a observação. Entendeu? Então assim, alguns querem fazer que a Bíblia é um livro assim, não é de Deus, porque Deus não pode errar. E lá fala que o sol parou, e o sol, os cientistas provaram que está parado. Mas você tem que entender o seguinte, que a Bíblia não é um livro de ciência, ela fala a partir da ótica do homem. Quando você acorda pela manhã, o sol está lá na extremidade, meio-dia está no meio da sua cabeça o sol, ele andou então, em relação a você ele andou. Então é isso. Então alguns não acreditam. Primeiro erro desses intelectuais, teólogos, filósofos, é isso aí. Eles não creem na inspiração total da palavra de Deus. E nem na sua preservação. Isso eu vou falar mais tarde. Pois não crer numa única palavra da Bíblia é o mesmo que não crer no Deus que a inspirou. Quando alguém não crê que a Bíblia é inspirada por Deus, como é que eu vou crer então em uma pessoa, em um Deus que inspirou? Então há essa corrente, esse pessoal que não crê que ela foi inspirada. Ele não acredita que ela foi inspirada. A segunda, existe também aqueles que creem que a palavra inspirada de Deus sumiu. Acabou. Olha, Deus inspirou. Mas assim, com o passar dos anos, sumiu. Acabou. O que tem aí foi adulterado.
Não tem mais. Aquela primeira palavra, a que o Moisés escreveu, aquelas palavras acabaram, então eles não acreditam que essas palavras que nós temos aqui hoje ainda é a mesma Bíblia. Bom, vamos pensar agora. Diga, vamos pensar. Bom, Deus inspira a palavra. Ele inspira, ele, sopra sobre os apóstolos, os profetas, os patriarcas. Ele sopra e inspira aqueles homens para escrever. Eu acho que Deus é inteligente, você não acha? Um Deus que inspira um homem para escrever, ele também não vai dar um jeito de preservar a palavra? Então existe uma outra doutrina, a doutrina da preservação da palavra. O mesmo Deus que inspira os escritores para escrever, ele também preserva, porque não tem nexo. Pensa, não tem nexo. Eu falei essa parada, são 1.600 anos de história, sim ou não? De Gênesis a Apocalipse, de história, começo, meio e fim, dá 1.600 anos de história. No ano 100 cessou, a revelação acabou. No ano 100, a revelação escriturística acabou ali, fechou. Então é 1.600 anos de história. Um Deus que inspira todos aqueles homens, todos aqueles escritores. Será que esse Deus não vai preservar? Aí tem uma linha, então tem um povo que não crê que ela é inspirada, e tem um povo que não crê que ela é preservada, que a que nós temos aqui é a palavra de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Então, existem também aqueles que não creem na palavra e não creem na preservação. Eles acreditam que a palavra inspirada estava nos manuscritos originais, lá nos primeiros, e não nas cópias. E julgam ainda que Deus não tem poder para preservar a sua palavra. São estudiosos, viu? Que coloca você e eu no bolso. Deus não teve poder de preservar a palavra. Nesse caso, o edifício do cristão fica sem base estrutural e pode ruir a qualquer momento, pois alguns não sabem o que é inspirado e nem o que não é, e muitos estão à procura dos manuscritos originais. Tem escolas de arqueologias procurando. Eu digo para você, não vai achar nada de originais. Primeiro porque Deus nunca disse que ele iria preservar os originais. Ele nunca disse isso. Ele disse no Salmo 40 que ele iria preservar a palavra e não os originais. Deus nunca se interessou por originais. Nunca se interessou por isso. Acha que o Senhor não conseguiu guardar os originais. Ora, é sabido que os livros originais também são chamados de autógrafos. Esses se perderam pelo tempo, mas foram feitas ao longo do tempo cópias, chamado epógrafos, contendo cada uma as palavras que Deus inspirou. Façamos uma pausa aqui. Então eles não acreditam, existe uma corrente teológica de estudiosos que acham que Deus não conseguiu preservar durante os séculos. Bom, vamos lá. As primeiras palavras que o Senhor deu para o homem, deu para qual homem? Assim escrita. Para qual o nome do homem? Diga Moisés. Diga Moisés. Vou mostrar que Deus não está nem aí para originais. Está nem aí para originais. Primeiras palavras que ele deu foi para Moisés. Moisés estava lá na montanha. Quantos dias ele ficou lá? 40 dias e 40 noites. Foi? Não foi isso? 40 dias e 40 noites. Aí Moisés, quem escreveu os mandamentos? Quem escreveu? O próprio, quem sabia disso? Que o próprio Deus escreveu. Poucos sabem, então fique sabendo. O próprio Deus escreveu. Você vai ler isso em Atos capítulo 8 com o capítulo 7, o Estevão fala isso. Vocês que receberam a lei pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Ele fala isso lá em Atos capítulo 7. O dedo de Deus escreveu. Beleza. Aí Moisés pega as tábuas e desce. Quando ele desce, o povo de Deus, assim, 40 dias foi suficiente para o povo se corromper. O povo é lascado mesmo, irmão. O povo lascado. Esse Clovinho é terrível, rapaz. Deixa o Clovinho
por ele mesmo, e ele se corrompe. Moisés ficou lá 40 dias, quando desceu, o povo fez um bezerro, diga, fez um bezerro, e começou a adorar o bezerro, mas na cara mais lavada, e dançar pro bezerro, e enchia a cara de cachaça, e maravilha, parecia mais um culto de macumbaria, diante do bezerro, lá, Moisés chegou bem no pé do monte, viu aquele barulho de festa. Moisés perguntou assim para o seu auxiliar: o que está acontecendo? O Josué disse: eu estou ouvindo barulho de festa. Mas festa por quê? Moisés foi se aproximando. Quando Moisés se aproxima e vê aquilo, ai, 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 ai. Enquanto Deus dava a lei para o povo se corrompia, praticando idolatria. Moisés ficou irado, Moisés ficou nervoso, e fez o quê? O que ele fez? Ele pegou as tábuas da lei, escrita pelo próprio Deus, as originais, pelo próprio Deus, e fez o quê? Jogou montanha abaixo. Tem um filme aí que eu acho legal aquele filme. O filme mostra assim, que quando as tábuas caem no chão, parece bomba, parece dinamite. Eu achei legal aquela sacada daquele diretor, eu acho legal. Eu gostei, acho que é por aí mesmo. Jogou aquelas tábuas da lei e aquilo parecia granada, explodia, e perna voava para cá, cabeça para lá, e o sangue subia, maravilha. Eu gostei daquela ideia, muito bom aquela ideia. Bom, mas não é esse meu assunto. O que aconteceu? E cadê as tábuas? Se quebraram. Cadê os originais? Se quebraram. Aí o que Deus fez? Escreveu outra? Não. Deus não escreveu outro, porque Deus não está nem aí para os originais. Deus está aí para a palavra. Vocês estão me entendendo aqui ou não? O próprio Moisés quebrou as originais. Como é que foi a segunda, pastor? A segunda vez que ele deu o livro, Deus falava e Moisés escrevia. Não foram as primeiras. Deus falava e Moisés escrevia. Tem parte do livro de Jeremias também. Jeremias recebeu uma palavra e escreveu da mão do Jeremias. Ele pegou e mandou para o rei. O que o rei fez? Queimou. A segunda vez quem escreve já não é mais Jeremias, é o moço do Jeremias, que agora me fugiu o nome dele. Quem escreve é o moço do nome de Jeremias. As originais se foram. Porque Deus não se preocupa com as originais, irmãos. Deus se preocupa com a palavra. Importa que a palavra chega. Está entendendo? E como é que a palavra ela se gasta? Diga, pelo uso. É aí que eu gostaria. Então tem. O que acontece? Depois eu falo o terceiro ali. Acharam alguns manuscritos, irmãos, do século 2, 3 e 4. Os arqueólogos acharam parte do livro de Isaías, pedaços do livro de Daniel. Eles acharam. Do século 2, 3 e 4. Aqui nós temos aqui do século 9. Por isso na sua Bíblia, você de vez em quando olha no rodapé. Você vai achar assim, ó, não consta nos originais mais antigos. Quem já leu isso na Bíblia aí? Vocês têm que ler mais a Bíblia, irmão. Até os rodapé, meu filho. Tem que ler, igreja. Por isso que a gente pede para os europeus. Irmãos, eu já li tanto livro na minha vida, mas tanto livro, meu irmão. Precisa ler, filho. Para de ler gibi, para de ler Mônica e Cascão, filho. Você tem que ler até rodapé você tem que ler. Então na sua Bíblia, se você olhar lá embaixo no rodapé, está assim, não consta nos manuscritos mais antigos. Não consta. Isso já é uma cilada da editora, irmãos. Quando você fala assim, não consta nos mais antigos, automaticamente você pensa, bom, se não consta no mais antigo, não são bons. Porque geralmente se pensa que o mais antigo é o melhor. Não nesse caso. Por que eles acharam esses manuscritos antigos, irmãos? Porque não se usava. E por que não se usava? Porque não prestava. Eles iam escrever e algum escriba cochilava, dormia, ou então tomava um fora da namorada. O cara ia escrever tudo errado. Aí passava pelo auditor e põe essa cópia ali no lixo. Põe essa cópia ali no cesto. Põe essa cópia ali no vaso, ali, enterra o vaso. Aí os arqueólogos foram procurar e acharam uma porção. Tem uma versão bíblica chamada a versão revisada. Se você tiver curiosidade de ler, tem partes assim, olha,
que falta 20 versículos. Eles completam com outras versões. Falta 20 versículos, porque não achou. Quando você foi lá, achou um pedaço do livro de Romanos. Não tinha o resto. Porque quando o cara viu que errou, ele nem continuava, jogava. E alguém foi lá e achou. Porque a Bíblia boa, está me ouvindo ainda aqui? A escritura boa, irmão, era usada até se gastar. Por isso só se acharam do 9º século para cá. Porque a Bíblia boa, a escritura boa, você usava, até a sua Bíblia gasta. Ela se gasta pelo tempo. Aquelas que acharam limpinhas, novinhas, que recuperaram, elas que não prestavam, porque eles erravam. Os escribas erravam. Nem todo escriba era convertido, meu irmão. Nem todo escriba tinha coisa com Deus. Então guardava. Aquilo era colocado dentro de uma gruta. Agora no ano de 1940 e pouco ali assim, na Turquia, acharam uma caverna cheia de escritura. Meu irmão, mas o que deu de bafafá no mundo eclesiástico, todo mundo só falava isso. Veio um canadense dar aula para nós de caverna de Qumran. Eu tive que aprender, irmãos, das cavernas dos Qumran. Ô, coisa chata era aprender aquilo, porque deu um boom, todo mundo falava. O cara achou em 1950 e a gente tinha que aprender agora, aquilo tudo. Havia coisas boas e havia coisas ruins, muito ruins, que eram adulteradas. Então existem alguns que não acreditam que a palavra de Deus que chegou a nós é a preservada, é a pura palavra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que nós lemos. Eu acho que você pode ter todas as versões, mas quando você for lidar com o seu caráter, quando vai lidar com o seu caráter, você tem que ler a escritura pura, verdadeira, a mais antiga possível, a mais antiga. Eu adoro pregar com essas versões mais antigas, porque uma palavra vira 10. Uma palavrinha vira 10 na minha cabeça. Quando eu pego essas mais atuais, eu não consigo viajar, não consigo fluir. Não dá. Parece que eu fico amarrado. Depende da versão que eu estou pegando. A espada do Espírito é a palavra de Deus que está na sua mão. Está ao seu alcance. Existem aí uma grande corrente. Falei de 3 tipos, falei de 2 até agora, eu falo a terceira depois. Mas os que não creem na inspiração, e tem aqueles que não creem na preservação, que ela chegou até nós preservada. São correntes teológicas de pessoas aprofundadas, gente. Não são cabeça de bagre, não. São pessoas aprofundadas. Por isso que você tem que valorizar a sua fé. Você tem que ir à escritura. Você tem que praticar a palavra, porque só quem pratica vence quem fala. É ou não é? Só quem pratica vence quem fala. Existem hoje em dia, porque as escolas teológicas hoje são apoiadas pelo governo. Aí o governo, ele tem que auditorar as faculdades de teologia. Aí o que eles falam? O que o governo fala? Na sua escola de teologia tem só pastores? Ah, tem. Não, mas cadê o padre? Cadê o budista? Aí o governo é que começa a auditorar as escolas de teologia. Então só tem porcaria hoje em dia. Só tem pessoas descomprometidas. A ponto de um amigo meu chegar para mim assim e falar assim: sabia que o meu professor de teologia falou para mim, ele não crê em Adão e Eva? Ele acha que Adão e Eva é apenas uma parábola. E ainda zombou de mim quando eu falei que acreditava. Um amigo meu falou assim, quando eu falei assim que eu acreditava na pessoa física ali mesmo do Adão e Eva, mas só você, bobão. Só você, tonto. Adão e Eva não existiu, não. Isso, teólogos, cristãos entre aspas, falando. Eu não acredito em Adão e Eva, não. Adão e Eva é só uma personagem fictícia. Já pensou? Então cuidado que uma hora dessa você pode achar um desse por aí. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela está aqui para nós preservadinha, como o Deus que inspirou é o Deus que preservou, e ela vai continuar. Um livro desse, como eu expliquei há umas 3 aulas atrás, para chegar até nós é milagre, é intervenção de Deus. Deus, ele interviu para que chegasse até você e até mim a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dependa da palavra de Deus, como está lá em Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro. Você é um obreiro, um trabalhador,
aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Apresente-se a Deus como aquele que maneja bem a Escritura. Não é que sabe conceitos, não, irmão. Saber conceito não quer dizer nada. Não é saber conceitos. É amar a palavra e falar, aqui é a palavra de Deus. É ela que eu amo, é ela que eu quero e é ela que eu vou praticar. Então existem 3 correntes aí, olha. 3 correntes. Um que não crê na inspiração, outros que não creem na preservação. E aí eu falo a outra semana que vem. Que somos nós, no caso, né? Pode até adiantar aqui, somos nós. Eu creio em cada vírgula. E aí a gente fala a semana que vem. A gente pensa na semana que vem. Mas maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a Escritura. Pratique a palavra. Se fundamente nela. Porque tudo nessa terra passa, menos a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Curva a sua fronte nessa hora, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos nesse instante. Em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor.